Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, parece até contraditório, mas que tem raízes muito profundas na nossa biologia. É a ideia de que uma estratégia de sobrevivência, sabe? Aquela de buscar apoio quando a gente está sofrendo, pode acabar se transformando num ciclo vicioso. Um ciclo que nos prende justamente naquilo de que a gente mais quer escapar. Bom, vamos entender isso melhor. A grande pergunta que guia nossa análise é essa: como é que uma coisa que deveria ajudar, que deveria aliviar, pode acabar, na verdade, perpetuando o sofrimento? É um quebra-cabeça e tanto, né? E a resposta, acredite, nos leva direto para a neurociência do comportamento humano. Então, o termo-chave aqui é vitimismo crônico. Vamos lá, pedir ajuda, sinalizar que a gente precisa de apoio, isso é uma ferramenta social super poderosa. É adaptativo. Mas a fonte que estamos analisando mostra que o problema começa quando essa postura vira a principal maneira de encarar a vida. Aí, deixa de ser uma solução temporária e se transforma numa identidade fixa, uma verdadeira armadilha para a mente. Para a gente começar a desembolar esse nó, precisamos olhar para a base de tudo, a nossa biologia. Para entender o paradoxo, primeiro a gente tem que ver o que acontece dentro do corpo quando alguém se percebe constantemente como uma vítima das circunstâncias. A base de todo o ciclo é um estado de alerta que nunca desliga. Pensa no sistema de alarme de uma casa que dispara e fica tocando sem parar. O corpo de quem se vê sempre sob ameaça, seja ela real, social ou emocional, entra num modo de sobrevivência que simplesmente não foi feito para ficar ligado o tempo todo. E aqui está o mecanismo por trás disso. É um processo de 3 passos que se alimenta sem parar. Primeiro, o cérebro percebe uma ameaça constante. Isso aciona o que a gente chama de eixo HPA, que é tipo o centro de comando do estresse no corpo. E aí, esse centro de comando libera o famoso cortisol, o hormônio do estresse. Ele prepara o corpo para lutar ou fugir. O grande problema é quando essa inundação de cortisol nunca acaba. E claro, a longo prazo, a conta chega, e ela chega no corpo. Esse excesso de cortisol pode causar problemas bem sérios, como inflamação no corpo todo e um sistema imunológico mais fraco. O corpo focado só na sobrevivência imediata fica mais vulnerável a doenças de verdade. E o mais irônico disso tudo, isso acaba reforçando ainda mais aquela sensação de fragilidade. Mas não para no corpo, não. Esse estado de alerta biológico começa a remodelar, literalmente, a fiação do cérebro. Vamos ver como essa reprogramação acontece e por que ela torna tão difícil sair desse ciclo. Para começar, a gente tem a amígdala, o nosso centro de processamento do medo. Com o estresse crônico, ela fica paranoica. É como um detector de fumaça sensível demais. Qualquer coisinha, um comentário ambíguo, um olhar diferente já é interpretado como uma ameaça direta. Isso só reforça a visão de que o mundo é um lugar hostil. Em seguida, vem o hipocampo, a área que cuida da memória e do contexto. Ele começa a encolher, e isso é crucial. Com o hipocampo menor, fica difícil separar o que é uma memória de dor do passado e o que está acontecendo no presente. O sofrimento antigo é revivido o tempo todo, como se estivesse acontecendo de novo, agora. E para fechar, o nosso CEO do cérebro, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento e pelo controle das emoções, fica menos ativo. Ele que deveria acalmar a amígdala, mas a comunicação entre eles falha. Sem essa regulação, a sensação de não ter controle sobre a própria vida toma conta, consolidando a ideia de impotência. Agora, a gente chega na parte mais contraintuitiva e talvez mais poderosa de todo esse ciclo. Se tudo isso é tão prejudicial, por que é tão difícil de parar? A resposta, por incrível que pareça, está no sistema de recompensa do nosso cérebro. É a pergunta de US$ 1 milhão, certo? A lógica diria pra gente parar de fazer o que nos machuca. Mas o cérebro não opera sempre com essa lógica. A neuroquímica cerebral está focada em outra coisa: recompensas imediatas. Existem o que os especialistas chamam de ganhos secundários. Olha que interessante. Quando se expressa o sofrimento, o que geralmente acontece? As pessoas dão atenção, oferecem apoio, e esse cuidado libera dopamina, o neurotransmissor do prazer. Ao mesmo tempo, não agir, ficar paralisado, livra a pessoa da responsabilidade e do medo de falhar. Isso reduz a ansiedade, mas só no curto prazo. É um alívio imediato e muito viciante. E aqui está o X da questão. O cérebro não fica julgando se uma recompensa é boa ou ruim no futuro. Ele só aprende que um certo comportamento, como comunicador, gera uma dose imediata de química do bem-estar. Isso cria um verdadeiro vício comportamental na passividade, na própria dor.
Entender esse mecanismo todo já é o primeiro passo, mas a análise também aponta para um caminho de saída. Então, como é que se quebra um ciclo que está tão enraizado na nossa biologia e na química do cérebro? Para resumir o paradoxo todo numa frase, a ferramenta usada para buscar alívio acaba virando a cola que fixa os caminhos da dor no cérebro. O que deveria ser a cura acaba, na verdade, reforçando a doença. E reconhecer isso, de cara, já é fundamental para qualquer mudança. A saída, segundo esta análise, não tem nada de mágica. Envolve ação deliberada para reverter o processo. É sobre retomar as rédeas da própria vida, usar a neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível do cérebro de se reorganizar, para criar novos caminhos neurais. E com isso, recalibrar o sistema de estresse e fortalecer de novo o nosso CEO cerebral, o córtex pré-frontal. E a gente termina com uma reflexão poderosa. O mesmo mecanismo que nos ensinou a sentir impotência, a neuroplasticidade, é também a chave para a nossa libertação. Se o cérebro é plástico o suficiente para aprender o desamparo, ele também é plástico o suficiente para reaprender o poder de agir. E essa é uma ideia que, com certeza, vale a pena explorar. Obrigado pela companhia nesta análise